Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Sou o pesquisador Marcos Lopes. Estamos falando sobre o massacre Mormon que houve ali numa região de Utah, certo? E foi algo terrível para aquelas pessoas que morreram. Artigo do Estado de São Paulo, dia 1 de junho de 2003, comentou sobre este massacre Mormon que houve naquelas regiões de Utah. Bem, acontece que alguns mormons e apologistas mormons tentam se justificar, dizendo que não foi bem assim, não houve dessa forma como é explicado aí pelos nossos opositores. Mas a grande verdade é que até sites mormons, eles relatam esse massacre. Eu tenho aqui um site mormon relatando sobre este massacre nas montanhas Meron. Só que eles comentam de uma maneira superficial, Então está escrito aqui: no dia 11 de setembro de 1857, cerca de 50 a 60 milicianos ao sul de Utah, auxiliados por índios americanos, seus aliados, massacraram aproximadamente 120 imigrantes que viajavam de carroças rumo à Califórnia. Esse crime terrível poupou apenas 17 crianças com menos de 6 anos de idade. Ocorreu em um vale das montanhas chamado Montanhas Meron, aproximadamente 56 quilômetros do sudeste de Cedar City. As vítimas, a maioria do Arkansas, estavam ao caminho de Califórnia com sonhos de um futuro promissor. Então aqui você vê algo assim bem superficial. Houve o caso, eles falam no site Mormon aqui, mas de uma maneira muito superficial. Já um outro site Mormon, maisfé.org, certo? maisfé.org, eles declaram aqui sobre um massacre que houve lá nas montanhas. Montanhas Meron. Bem, perguntas e respostas oficiais. Aqui eles comentam sobre esse episódio nas montanhas Merons, E eles falam que houve lá, aconteceu esse episódio mesmo, tal, E que houve uma tentativa de curar essas feridas com os descendentes desse massacre. Também no empenho de trazer à luz os detalhes do evento, os líderes da igreja abriram os arquivos da igreja para os autores do livro editado em 2007, Massacre na Montanha Merons. Ao discursar sobre o massacre no dia 11 de setembro de 2007, o presidente Byte Horen, ele fez um comentário sobre o episódio, tá bom? Apesar de serem funcionários da igreja, os autores tiveram controle editorial total e puderam tirar suas próprias conclusões após a exaustiva pesquisa de todo o material histórico que reuniram. Expressamos profundo pesar pelo massacre ocorrido neste vale há mais de 150 anos e pelo sofrimento injusto e incalculável das vítimas naquela época e de seus parentes hoje. Então está aqui um site oficial da igreja Mormon. Acontece que não houve um pedido assim de desculpas plena, ou seja, que realmente mostrando que eles erraram mesmo, os líderes mormons, Brigham Young também envolvido com isso. Tanto que eles estavam envolvidos com isso que ninguém foi excomungado da igreja. Ninguém sofreu disciplina, a não ser John DeLee, o bisneto de Thelma Gear, que declara nesse livro aqui, ela conta a história, ela é bisneta de John DeLee, o bispo mormon. Mas acontece que o governo federal dos Estados Unidos fuzilou John DeLee no local onde aconteceu essa atrocidade. Mas por que a igreja mormon somente acusou John DeLee deste fato? A igreja se isentou. Olha, foi ele, não foi nós não. Entendeu?
Fácil, né? Bem, Brigham Young também colocou as culpas nos índios. Olha, foram os índios. Mas a grande verdade é que a igreja já vinha praticando doutrinas estranhas e totalmente antibíblicas, né? E totalmente em desacordo com o cristianismo bíblico, né? Eles também tinham doutrinas terríveis contra os negros, praticavam a poligamia e tinham uma doutrina terrível, horrível, chamada doutrina da expiação com sangue. Que em outra ocasião eu posso comentar com vocês sobre essas coisas que os mormons em nossos dias não gostam muito de comentar. Mas, por que abandonei o mormonismo? Thelma Geer relata aqui no seu livro, que na página 152, ela comenta um pouco sobre John DeLee, né? Então, ela relata aqui que Brigham Young persuadiu os índios para fazer este ato terrível. E em agosto, e ao todo, foram aproximadamente 130 homens e mulheres a 140 homens e mulheres e crianças que foram massacrados em nome da religião. Esse aí é o maior massacre nos Estados Unidos da América, só perde para a Guiana Francesa, né? Para a Guiana, né? Aquele massacre que houve em Guiana. Mas esse aí é o maior evento de massacre em território mórmon. Na página 153, diz aqui que somente 17 crianças foram poupadas. Ao todo, 127 homens, mulheres e crianças foram impiedosamente assassinados por esses fanáticos anciões. Sendo eles destacados anciões e bispos, e pelo bando de índios influentes pela a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, a roubar e a matar aquela caravana. Essa matança covarde e indiscriminada, planejada e provocada pelo sacerdócio, conhecida como o massacre da montanha Merons, ingressou nos anais da história norte-americana como um dos atos mais sangrentos e cruéis de todos os tempos perpetrados em nome da religião. Praticamente só foi superado pelo suicídio coletivo de Guiana. Aos gritos de júbilo, né, aqueles imigrantes foram massacrados, eles lançaram sorte sobre louças, pratos e roupas, enquanto mais adiante, descendo o cânion, outros homens brancos roubavam roupas, sapatos, dinheiros, relógios, facas e outros objetos de valor dos corpos mutilados e ensanguentados pela matança. Juntamente com 17 crianças que choravam, órfãs e abaladas pelo terror, amontoadas na cama da carroça que rangia e balançava, foram poupadas unicamente por terem sido consideradas pequenas demais para que pudessem contar a história do massacre. Olha que coisa absurda, né, que aconteceu em nome de uma religião, né? Uma atrocidade sem limites, né? Uma coisa assim que complicado, né? Foram saqueadas as pessoas que morreram. Juanita Blocks, famosa historiadora mórmon e autora de diversos livros bem documentados sobre a história dos primeiros dias do mormonismo, fornece detalhes sobre quão profundamente influenciado ficou o povo de Cedar City por causa deste massacre. Então ela conta aqui, olha só, um episódio, eu vou ler para vocês aqui. John DeLee, página 225. Juanita Blocks. As carroças sobressalentes e bem visíveis no terreno do escritório de dízimos e as crianças órfãs, distribuídas em tantos lares, fizeram com que todos tivessem uma consciência recriminadora da tragédia que foi cometida. Agora, havia nas prateleiras do escritório de dízimos muitos pares de sapatos amarrados juntos e organizados conforme o tamanho. Havia conchas e cobertores, pratos e utensílios de cozinha e algumas peças de vestuário. Ouvia-se cochichos acerca de saias e vestidos ensanguentados,
postos de molho em tantas águas, lavados com água com sabão e passados a ferro, a fim de ficarem prontos para o uso. E de mulheres que tiveram náuseas, os desmaiaram na tarefa, mas que permaneceram de lábios cerrados. Então, não tem como a igreja mórmon negar esse massacre que foi cometido ali nas montanhas Merons. Foi algo terrível. E a igreja não tem como se desculpar que ela não tinha o Espírito Santo. Nós tínhamos o Espírito Santo, dizia eles. Nós temos a direção de Deus. Brigham Young era um profeta de Deus. Mas tudo essa atrocidade foi cometida em nome da religião. Bem, diz aqui na página 154 que caiu a culpa sobre o meu bisavô, ou seja, John Deley. E os líderes da igreja puseram má sorte sobre ele. E sobre ele deveria recarregar a vergonha e a culpa de todo este vil massacre tramado pelos sacerdotes mormons. Então, queridos, ele deveria passar o resto da vida, John Deley, perambulando com frio, fome, doença, abandono e desprezo, por 19 longos e tenebrosos anos, até finalmente ser preso e julgado. Ele foi preso e julgado pelo Tribunal dos Estados Unidos e sentenciado à morte. Para sua execução, foi levado de volta na montanha Merons, onde ajudaram a matar aquelas pessoas em nome de Deus e da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mais de 127 homens, mulheres e crianças foram mortos ali. Então ali, no dia 23 de março de 1877, ele foi ali morto pelo pelotão de fuzilamento dos Estados Unidos. Dentre seus pedidos, ele solicitou que enviasse pelo menos 3 retratos dele sentado em seu caixão para as restantes 3 esposas fiéis dele. Então ele foi morto ali em cima do seu caixão, fuzilado. Bem, John Deley teve uma oportunidade de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, porque foi enviado a ele um ministro metodista, de nome George Stokes, que teve a oportunidade de aconselhar ele, falar do amor de Cristo. Todos os bispos mormons o haviam abandonado. Então, ele teve essa oportunidade de ouvir o verdadeiro Evangelho. Não sabemos, não há relato de que ele tenha entregado a sua vida para Cristo. Mas, não sabemos também se ele fez as pazes com Deus. Mas o que acontece é que ele teve a oportunidade. Então, queridos, concluindo, foi um massacre terrível, né, obsceno, ultrajante, cometido pela liderança mormon. E acontece que 83 anos depois, a igreja reverteu a situação de John Deley, que estava excluído da igreja, né, tinha sido excluído da igreja. No dia 20 de abril de 1961, 83 anos depois da execução dele, e ele tinha sido excomungado da igreja, a igreja declarou que foi dada autorização para a restauração de sua condição de membro à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Interessante, né? Muito interessante isso. Bem, nós temos aqui também, então, um documento que mostra aqui no livro Porque Abandonei o Mormonismo, que as suas 19 ex-esposas, porque a igreja mormon ensinava a poligamia, e só parou porque o governo dos Estados Unidos não permitia essa prática. Mas elas foram restauradas, segundo o Evangelho dos Mormons, a John Deley. Bem, tudo isso está relatado também num diário oficial que é propriedade da biblioteca ali em Califórnia, a biblioteca Henry Huntington, que a pessoa pode ir lá comprovar essas histórias que são extremamente terríveis. Então, queridos, está aí um relato terrível
da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que diz ser a única igreja verdadeira, que tem o único evangelho verdadeiro, que tem os profetas, os únicos que são verdadeiros, e que todas as demais são falsas. Mas aqui, a sua igreja é a única verdadeira. Mas a história mostra algo diferente, que já no começo ela já praticava, né, coisas que são totalmente desagradáveis e deploráveis diante de um Deus santo e puro. Fique na paz, deixe seus comentários. Quem quiser deixar aí seus comentários, mormons ou não, entendeu? Vai ser bem-vindo o seu comentário. Quiser se inscrever nesse canal, seja bem-vindo também. Que Deus possa ter misericórdia de nós, seres humanos, que não é fácil. O Deus Todo-Poderoso lidar com essa humanidade, cheio de pecado, cheio de coisas terríveis. E que você possa se libertar da Igreja Mórmon também, conhecendo a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Você não precisa de uma denominação exclusivamente para ser salvo, mas você precisa entregar a sua vida para Cristo, acreditando que Ele é perdoador dos seus pecados. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.